Fala galera, estou eu aqui mais uma vez para nosso último bloco aí para encerrar esse assunto sobre centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Eu vou explicar para vocês as extinções das delegatárias, beleza? Saber como é que a administração pública, depois de delegar o serviço para o particular, pode fazer a retomada desse serviço público. Então volta, vem comigo. Ó, nós vimos que as delegatárias são particulares que prestam serviço público. As delegatárias se dividem em três tipos: concessionárias, permissionárias e autorizadas. Professor, como é que eu posso fazer a extinção das delegatárias? Vamos lá, nós temos 7 formas de extinção. A primeira forma de extinção, pessoal, se chama advento do termo. Advento do termo. Professor, o que vem a ser o advento do termo? Presta atenção. Todas as vezes que o prazo estabelecido em contrato para a delegação do serviço público acabar, a administração pública retoma o serviço delegado. Isso se chama advento do termo. Então, professor, o que é o advento do termo? Vamos anotar aqui, ó, é a retomada do serviço delegado, em virtude do término do prazo, do contrato. Término do prazo do contrato. Como regra, pessoal, o advento do termo só se aplica para a concessionária. Por quê, professor? Porque é a única que tem contrato com prazo determinado, isso mesmo. Então, quando eu sei que o prazo acaba, o advento do termo chega e o serviço volta para a administração pública. Beleza. Segunda forma, pessoal, que nós temos, olha que nome bonito, encampação. Encampação. Professor, o que vem a ser encampação? Vou anotar logo, ó. Encampação é a retomada do serviço público, para satisfazer o interesse público. Presta atenção. Se o serviço público foi delegado para particular e a administração pública tem o desejo de pegar esse serviço público de volta, mesmo que não tenha nenhum descumprimento do contrato, a administração pode pegar esse serviço de volta. Professor, mas o contrato está perfeito. Não me interessa, a administração pode pegar de volta. O nome disso é encampação. Veja, na encampação não há descumprimento do contrato. Professor, qual é o problema? Se eu faço a encampação de uma concessionária tem contrato não precário, ela tem garantia, significa que a administração pública só pode encampar se ela pagar uma indenização para a concessionária. Então, anota assim, ó, OBS, só será possível realizar a encampação da concessionária após o prévio pagamento de uma indenização. Beleza, vamos para o terceiro. Ó a terceira forma. A terceira forma que nós temos se chama caducidade. Pessoal, a caducidade é a retomada do serviço em virtude da delegatária descumprir o contrato. Então anota para mim, ó. Caducidade é a retomada do serviço, em virtude da delegatária, descumprir o contrato. Professor, se a pessoa particular está descumprindo o contrato, a administração pública pode pegar de volta através da caducidade. Veja, encampação eu pego de volta sem qualquer descumprimento do contrato. Caducidade eu pego de volta porque a delegatária está descumprindo o contrato. Professor, quarta forma, nós temos a rescisão. A rescisão, pessoal, é o oposto da caducidade. Enquanto a caducidade é o particular que descumpre o contrato, na rescisão, quem descumpre o contrato é a administração pública. Ocorre quando o particular devolve o serviço para a administração pública porque o Estado está descumprindo o contrato. Então, volta. Rescisão é a devolução do serviço delegado, por descumprimento do contrato,
do contrato pela administração pública. Quem está descumprindo o contrato é a administração pública. Agora, olha o detalhe. A caducidade é a delegatária que descumpre o contrato. A caducidade, que é essa retomada, ela pode ser feita através ou de um processo administrativo ou através de um processo judicial. Tranquilo? Agora, a rescisão, que é quando a delegatária devolve o serviço para o Estado, ela só pode ser feita através de um processo judicial. Não se faz sobre um processo administrativo. Se a delegatária demonstrar que teve prejuízo, ela pode solicitar o pagamento de uma indenização, mesmo que o contrato seja precário. Tranquilo? Beleza? Então, eu já tenho 4 formas, são 7. Ó, nós temos mais outra aqui, pessoal. Falência. Falência. Lembra que eu expliquei para vocês que a delegatária pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas, sim ou não? Então, professor, se ocorrer a extinção da pessoa jurídica ou do consórcio de empresas ou do consórcio de empresas, será possível o serviço público retomar para a administração pública. Basta que ela decrete a falência. Professor, mas eu ainda tenho aqui, ó, o falecimento. O falecimento. Pessoal, se a delegatária é uma pessoa física e ela vem a falecer, o serviço volta para a administração pública. Então, professor, ocorrendo a morte da pessoa física delegatária. Agora, olha o detalhe, preste atenção nisso aqui comigo. Ó. Acompanhe o raciocínio. A falência, que é a extinção da pessoa jurídica ou consórcio de empresas, essa daqui, ó, ela se aplica a qualquer delegatária. Qualquer delegatária. Tranquilo? Porque a concessionária pode ser uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, a permissionária pode ser pessoa jurídica, a autorizada pode ser pessoa jurídica. Então, a falência ocorre em qualquer uma das 3. Agora, o falecimento, que ocorre com a morte da pessoa física, lembra, pessoa física não pode ser concessionária, só pode ser permissionária e autorizada. Então, o falecimento não se aplica na concessionária. Não se aplica na concessionária. Professor, por que não se aplica na concessionária? Lembra, porque a concessionária obrigatoriamente tem que ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Então, não é possível aplicar o falecimento como forma de extinção de uma delegatária se essa delegatária for uma concessionária. Eu vou aproveitar esse pedaço bem aqui, eu vou colocar logo as outras 2, tá bom? Para mim não ter que apagar e ficar mais fácil para vocês. Ó, nós ainda temos mais 2, pessoal, mais 2 formas de extinção das delegatárias. Tranquilo? A outra forma que nós temos, pessoal, se chama anulação. Vamos lá? Olha para cá. Anulação. Certo? Pessoal, se for demonstrado que o processo de delegação é ilegal, ele tem algum vício de legalidade, ele pode o serviço ser cancelado da delegação através da anulação. Então, olha para cá. Professor, o que vem a ser a anulação? A anulação ocorre quando o processo de delegação é ilegal. Se o processo de delegação for ilegal, ocorrerá a anulação. Ou seja, o serviço público que foi passado para a empresa privada retornará para a administração pública em virtude disso. Pessoal, presta bastante atenção. Vamos revisar para ficar mais fácil? Nós temos 7 casos de extinção das delegatárias, ou seja, 7 circunstâncias em que o serviço público delegado para uma entidade privada, delegado para uma pessoa jurídica, delegado para um consórcio de empresa, delegado para uma pessoa física, vai voltar para a administração pública. Por que, professor, que volta? Porque o titular, o dono, o proprietário do serviço público é sempre a administração
pública, seja ela administração pública direta ou administração pública indireta. Então, volta. Professor, como é que vai ocorrer a extinção das delegatárias? Primeiro caso que nós temos, advento do termo. O que é advento do termo? Ocorre quando a retomada do serviço público delegado se concretiza em virtude do término do prazo do contrato. Anota no caderno, OBS, o advento do termo, como regra, só se aplica para a concessionária. Só se aplica para a concessionária. Por quê? Porque tem que ter contrato com prazo determinado. Então, volta para cá, professor. Se por um acaso a administração pública espera o término do prazo do contrato e ele volta para o Estado, é advento do termo. Segundo caso, encampação. Lembra, a encampação é a retomada do serviço, mesmo que esteja tudo funcionando normalmente, mas a administração quer o serviço para satisfazer o interesse público. Eu não tenho nenhuma irregularidade pelo Estado, eu não tenho nenhuma irregularidade para a administração, mas como ela, a administração, é a titular do serviço, ela pode pegar o serviço de volta. O nome disso é encampação. Retomada do serviço público para satisfazer o interesse público. É essa a justificativa. Se a encampação foi feita em uma concessionária, como o contrato da concessionária é um contrato não precário, a concessionária tem garantia, a encampação exige prévio pagamento de indenização. Então, professor, encampação de delegatária na forma de concessionária deve realizar o prévio pagamento de uma indenização. Por quê? Porque a concessionária tem um contrato não precário, um contrato com garantias. Beleza? Caducidade, o mais fácil, cai muito caducidade, é quando a administração pública retoma o serviço delegado em virtude da próprio particular, do próprio delegatário, está descumprido o contrato. Eu posso retomar esse serviço através de um processo administrativo ou de um processo judicial. Lembrar, na caducidade, quem descumpre o contrato é a delegatária. Anota isso, OBS. Na caducidade, quem descumpre o contrato é a delegatária. Perfeito. Próximo, rescisão. A rescisão é quando a delegatária devolve o serviço para o Estado, devolve o serviço para a administração pública direta ou indireta, em virtude dela está descumprindo o contrato. Veja, é o oposto da caducidade. Na caducidade, quem descumpre o contrato é a delegatária, na rescisão, quem descumpre o contrato é a administração pública. Olha o detalhe, a rescisão só pode ser feita por um processo judicial. Eu, delegatária, só posso devolver o serviço através de um processo judicial. Perfeito. Próximo, falência. Nós vimos que a delegatária pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Desculpa, pessoa física, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Se a pessoa jurídica ou consórcio de empresas vem a decretar falência, o serviço obrigatoriamente volta para a administração pública. Tranquilo? Então, ocorrendo a falência da pessoa jurídica ou do consórcio de empresas, eu vou devolver o serviço para a administração pública. Isso pode acontecer numa concessionária, numa permissionária, numa autorizada, desde que ela seja uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Próximo, falecimento. Se ocorrer a morte da pessoa física delegatária, o serviço volta para a administração. Lembra, dos 3 tipos de delegatária, concessionária, permissionária e autorizada, a concessionária não pode ter pessoa física. Então, o falecimento não se aplica para as concessionárias. Por que não? Porque a concessionária não pode ser uma pessoa física. Tem que ser uma pessoa jurídica, um consórcio de empresas. E o último que nós temos é a anulação. Se for demonstrado que o processo de delegação é ilegal, não cumpriu alguma formalidade, o serviço volta para a administração pública porque será anulado o processo de delegação. Galera, hoje nós vimos muita coisa, mas muita coisa mesmo, por concentração, desconcentração, centralização, desconcentração. Eu duvido que tu já tenha estudado isso desse jeito, com essa riqueza de detalhes, jamais. Anota tudo no caderno, que isso é muito importante. Beleza? Eu vou deixar no quadro para tu tirar as tuas últimas dúvidas, ok? Eu encerro por hoje essa parte, depois nós voltamos em outra aula, ok? Tchau, galera, até a próxima, valeu!